de Antônio Vécio. Boa noite, obrigado pela sua presença. Vamos falar desse futebol e do Cruzeiro que perdeu para o Vasco da Gama. Foi surpreendente na sua visão? Não, porque o Cruzeiro jogou bem, né, Antônio? Exatamente, boa noite para você, boa noite aos ouvintes, aos amigos aqui da bancada, né? O Cruzeiro teve uma noite que eu diria que não foi uma noite de muita felicidade. O time acabou errando algumas oportunidades, o Vasco teve uma oportunidade, foi lá e fez um gol. E com isso o Cruzeiro acabou dando vacilo na entrada do Mateuzinho, tomou o segundo gol, aí fica difícil você reagir. Mas no final, foi um jogo que deixa o Cruzeiro vivo ainda para a disputa do Campeonato Brasileiro, viu, Roger? Antônio Vécio, eu acho que um fator que pesa também, obviamente, a gente não pode deixar de lado, é o técnico Jorge Sampaoli, como aconteceu com o Leonardo Jardim no Cruzeiro. O time do Cruzeiro praticamente é o mesmo que fez um péssimo Campeonato Mineiro, foi eliminado pelo América, que está lutando para não cair para a Série C. E o Atlético, o mesmo plantel que esteve a sua espinha dorsal praticamente com o Cuca e o mesmo time com o Milito também. E a gente sabe da importância do Jorge Sampaoli. Quando se fala em 1.600.000 ou 500.000, obviamente cada um sabe o seu preço de trabalho. Aí vai o exemplo do Jorge Sampaoli. Eu acho muito difícil hoje ter no futebol brasileiro ou sul-americano um treinador que peitasse o Hulk como fez o Jorge Sampaoli. Não só isso, fazendo o Bernard voltar a jogar bola. É impressionante. Então tudo tem as mãos do Sampaoli. É cedo ainda? Muito cedo. Mas vemos um galo diferente, Antônio. Todos os grandes líderes do mundo, quando assumem, eles peitam determinadas pessoas para que possa mostrar a qualidade do seu trabalho. Grandes treinadores no futebol, principalmente, eles nos mostram isso. A gente vê o Sampaoli é um treinador de qualidade, mas ele tem aqueles jogadores. Eu falava em outros programas de rádio e de televisão que o Atlético precisava de 3 mexidas. Tirar o Hulk, tirar o Guilherme Arana e tirar o Scarpa. O pessoal fala, pô, você é louco? Eu falo, não, é porque se o cara quiser fazer qualquer mudança, ele vai pegar um grupo de pessoas que vai acreditar no trabalho dele, a exemplo do que o Pedro Lourenço fez com o Cruzeiro, tirar o Dudu, deu moral ao Leonardo Jardim, com isso o Cruzeiro cresceu, mesma coisa, acredito que o Atlético vai crescer bastante. Agora o Atlético tem um detalhe, não pode jogar 11 contra 11. Se expulsar um do adversário, complica a vida do Galo. Agora expulsa sempre um do Atlético para que o time possa mostrar mais união, mais qualidade, mais vontade, mais vitalidade e com isso chegar ao gol. E o Everson, amigo, quando ele está naquela fase de fazer milagre. E um detalhe importante no time do Atlético Mineiro, Patrick, Rafael, Roger, que o Atlético, desde a saída do Batalha, vinha naquela pelenga danada ali na cabeça de área. Todo time tem que ter um bom cabeça de área, tem um cara do meio ali, o 8, e tem que ter o 10. O Atlético, com essa saída do Hulk, com a saída do Paulinho no ano passado, perdeu muito esse poder ofensivo, e com isso, com a saída do Batalha, do Otávio, do Zaratio, o time ficou meio perdido no meio de campo. Acredito eu que a primeira coisa que o Sampaoli vai fazer agora é arrumar esse meio de campo, que quando você monta um meio de campo em uma equipe de futebol, automaticamente você arruma o seu time na parte defensiva, como também na parte de ataque, né, Patrick? Né? E um detalhe, Rafael, que você está falando, é hora do Atlético realmente reagir. Pra quê? Por quê? Porque os times de baixo vão chegar firme em cima desses times da frente lá. Tanto que a gente viu aí, o Cruzeiro perdeu ontem, o Mirassol perdeu. Eu não sei o jogo de hoje, como é que tá a situação lá do Botafogo também estava perdendo. Botafogo perdeu pro Fluminense. 2-0 Fluminense. Pois e então mostra que esses times de baixo estão subindo. Então os de cima vão se mantendo e se o Atlético parar de ganhar, parar de vencer, a coisa complica. Então o Atlético está com 28 pontos agora. 28 pontos é muito pouco. Então você só pode acalmar na hora que estiver acima de 45. O detalhe, né? O Atlético está a 270 minutos de ser campeão de uma vaga e buscar uma vaga na Libertadores, né, gente? São 2 partidas, né? E depois vem um jogo de uma final no Uruguai, né? Interessante nisso aí também. Você disse que o Atlético chegou à final, ele chegou em 2 finais da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. Aquele negócio, ele não ganhava, os outros que perdiam. Mais ou menos por aí, porque todo o esquema de jogo do Milito era devolver a bola para o Everson e ele rifava essa bola para frente. Tinha lá o Hulk que estava numa fase espetacular, como o Paulinho que acreditava em todas e sempre fazia aquele gol salvador. Com isso o Atlético foi chegando e esqueceu do Campeonato Brasileiro, coisa que hoje ele está na Copa Sul-Americana, mas não pode esquecer desse brasileiro, porque se cair no brasileiro a coisa complica, né? Assino com o Rafael também, porque a chegada do Sampaoli, ela deu moral para o grupo. E esse grupo motivado pode fazer milagres. Então, o Atlético tem mais um jogo, aí sim vai para a final. E a final é um jogo só.
E um detalhe, o Atlético vai fazer o primeiro jogo fora. Então, quando você faz um jogo fora para segurar o resultado, isso me faz lembrar, vocês são jovens. O Cruzeiro, quando foi campeão da Libertadores com Paulo Autuori, ele jogava pelo empate fora e jogava por 1-0 em casa. Se o Sampaoli manter esse esquema, armar um processo defensivo e com um jogador que saiba finalizar bem, vai ser o sucesso total do Atlético. Eu acredito que o Atlético possa ser campeão. Cruzeiro em busca do título. Dá ainda, né, Antônio Alvécio? Dá. O Leonardo Jardim, desde a chegada dele, que ele montou um time, ele só tinha 11 titulares, olhava para o banco, não tinha ninguém. Com a chegada dessas novas peças para reposição, fez o torcedor do Cruzeiro sonhar que pode vir um título por aí. Sabemos que é uma grande dificuldade você enfrentar um Flamengo com um capital violentíssimo, o Palmeiras também com uma estrutura fantástica, e o Cruzeiro aqui com o Pedro Lourenço fazendo os investimentos necessários, contratando as peças de reposição corretas. O torcedor do Cruzeiro está sonhando, está acreditando que o título pode vir por aí. Na pior das hipóteses, uma boa colocação para enfrentar uma Libertadores, que era o sonho inicial do Cruzeiro. Um detalhe muito interessante que a gente está esquecendo de falar aqui, o Cruzeiro viajou para o Rio de Janeiro com 5, 6 jogadores pendurados também. Foi. E a maioria querendo enfrentar o Flamengo, que é o sonho de todo e qualquer jogador, em um Maracanã maravilhoso, completamente lotado. Sim. Então esses jogadores que entraram ontem, muitos deles tinham medo de dar aquele primeiro combate que pudesse receber um cartão amarelo e ficar fora desse jogo com o Flamengo, que é um jogo que é visto no mundo inteiro, né, amigo? Então a gente espera que o jogo contra o Flamengo seja um Cruzeiro muito diferente, muito superior àquele time que arrebenta o adversário logo nos 3, 4, 5 minutos iniciais. Eu vou falar uma curiosidade para vocês, não sei se vocês repararam, o Cruzeiro perdeu para os times de preto e branco, né? Perdeu para o Vasco da Gama, o Cruzeiro perdeu para o Ceará, o Cruzeiro perdeu para o Santos, falando de pontos. O Cruzeiro perdeu 2 pontos perante o Atlético, vai pegar o Corinthians e vai pegar o Atlético ainda também. Sim, então, quer dizer, os times preto e branco estão sendo aquele porco magro na área do Cruzeiro, né? Então é preciso tomar cuidado com isso aí, né, Roger? Com certeza. O Cruzeiro tem pela frente aí um padrão de jogo já bem definido com o Leonardo Jardim, então para ele não importa quem será o adversário. O Cruzeiro vai ter que ir com tudo, com fome total para cima do Corinthians, porque aí a gente enfrenta 2 detalhes. A torcida do Corinthians em São Paulo, o poderio econômico do Corinthians e a força do Corinthians junto à CBF. Então o Cruzeiro vai ter que se resguardar em todo sentido para chegar a fazer um bom jogo diante do Corinthians em São Paulo. Se não me engano, o primeiro é aqui, olha lá. São Paulo, dia 10 de dezembro. Primeiro é em São Paulo, para depois pegar o Corinthians no Mineirão e fazer o papel dele, aquilo que a gente falou da goleada, né? Você vai, empata de 0-0 e ganha de 1-0 aqui, é goleada, o que interessa é o título vir. Comentando sobre isso, até pela campanha que faz do Campeonato Brasileiro. Agora falando sobre um plantel, né? Ou sobre o plantel cruzeirense, Antônio, a gente percebeu a chegada de bons jogadores como o Arroio, o próprio Sinisterra, né? Já fazendo as suas estreias. O Cruzeiro tem elenco, ou está tendo elenco, para brigar realmente pelo brasileiro, que eu digo, aí eu separo a Copa do Brasil. Diretamente com Palmeiras e Flamengo ou não? Não tem tanto. Realmente, o que está demandando dentro das 4 linhas é o conjunto. Na minha visão, o melhor coletivo do país hoje é o Cruzeiro. O que manda é o conjunto e as peças individuais e principalmente o Jardim. Ou não? O Cruzeiro com essas chegadas chegou a igualar pelo menos um pouco com Palmeiras e Flamengo. O Flamengo tem 3 times. Praticamente. Né? O Cruzeiro tinha 11 jogadores, tinha o reserva, era o Fagner ou o William. Você tinha o Eduardo e parava por aí. O restante era de brincadeira, que você fala, vou colocar Bolassi, vou colocar o Wallace, ia somar o quê? Nada. É verdade. Então o Cruzeiro trouxe lá esses 2 jogadores e recuperou o Mateuzinho, que teve a infelicidade ontem de perder uma jogada que gerou o segundo gol, mas não deixa de ser um grande jogador. Então, agora sim, o Leonardo Jardim já olha para o banco, já vê que ele tem opções de colocar jogadores que possam mudar o sistema de jogo. Mas eu não sei se vocês repararam, o Leonardo Jardim ele treina os jogadores que se sai um, entra o outro, mantém o mesmo estilo de jogo. É o conjunto Leonardo Jardim. Com isso, o Cruzeiro veio ganhando, vem mostrando futebol. É gostoso você ver o time do Cruzeiro jogar hoje, porque você toca a bola no escuro, você sabe que vai ter alguém naquele local ali. Eu acho que a alegria do futebol é você ter
esse treinador que encontra a qualidade em cada jogador, sabendo o que ele pode fazer. E no Cruzeiro está sendo assim. O torcedor do Cruzeiro, Roger, Patrick, Rafa, já está com um orgulho muito grande. Ele está fazendo questão de colocar a camisa do Cruzeiro, porque a gente poderia dizer hoje que seria um ex-Cruzeiro. Sim, tá? sim. A chegada do Ronaldo Fenômeno reestruturou o Cruzeiro. Com a entrada do Pedro Lourenço, ele injetou capital, ele acertou a máquina, contratou um bom treinador, deu moral para ele naquele embate contra o Dudu, e com isso a gente vê hoje esse grupo maravilhoso. Eu participei de várias aquela coletiva lá embaixo, onde os jogadores falam, zona mista ali. Cara, o que mais me encabula, eu nunca vi isso numa empresa, dirigi grandes empresas, e eu acho que todo mundo quando chega fala, não, nós estamos aqui correndo pelo Pedrinho. Cara, eu nunca vi um líder ser tão carismático perante o seu grupo. Então, no momento que você tem um líder desse, você corre por ele, você dá sua vida por ele. E isso é o bacana, né, Patrick? Olha, né, Patrick, a gente vê o trabalho que o Pedro Lourenço fez com a Toca da Raposa, revitalizou tudo, deu condição. O centro de treinamento do Cruzeiro hoje e será um dos melhores do Brasil disparado, viu, amigo? Sim. Não vai dever nada para a Europa. Então, quando você tem uma estrutura dessa, quando você faz aqueles contratos que preserva aquele garoto que pode ter futuro, aí a grana é garantida no final, né? Porque vem a grana para valer, né? Depois daquela entrevista do presidente do América, do Alencar da Silveira Júnior, ele desmotivou todo o grupo de jogadores, desmotivou o treinador. Depois você pode trazer quem quer que seja, até o Abel Ferreira, amigo, que é difícil de voltar, levantar voo. Mas a gente está torcendo aqui para o América. Eu acho que o Valentim realmente, se não tem cabelo branco, vai ficar com os cabelos brancos ou vai ficar careca, né, amigo? Porque a pressão é grande e a gente torce para que o América e o Atlético realmente façam uma boa campanha e que não caiam para a Série C, porque para o futebol mineiro não é interessante. Então, vamos torcer pro Coelho, viu, Roger? O América é um time, sempre foi um time que sem dívida. Tinha uma dívida controlada, tal. No momento que o América disputou Copa do Brasil, foi lá em cima. Disputou Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, foi lá em cima. Aí eles adquiriram certos jogadores, assumiram dívidas grandes. Sim. E na hora que o América não se classificou mais, foi eliminado, a coisa complicou, porque o América ficou com jogadores com salário alto e sem ter uma arrecadação muito grande. Vou dar um exemplo bobo aqui, né? Sim. O próprio estádio do Independência. O América tinha o Atlético que dividia o custo com o América. No momento que sai o Atlético de lá, o América fica com 340 mil mês de custo. Então, imagina um dinheiro desse investido no futebol, daria para você ter excelentes jogadores. E um detalhe curioso, Miguelito é jogador de seleção. Por que os caras muitas vezes o deixam do lado de fora? Então tem coisa errada. E a gente vê, né, que já é uma fórmula que quase sempre não dá certo, né, o Vécio? Traz o jogador de idade mais avançada, já deu história que tinha que dar, não veste a camisa do clube como deveria. Sim. E com isso, ele complica mais a situação financeira, aquele que você esperava da parte técnica acaba ficando devendo e tirando a motivação daqueles de baixo que falam, eu não vou correr para esse cara, né?